professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E agora são exercícios sobre China. Bom, o primeiro exercício ele pede a seguinte questão. Comparativamente, a China Oriental é muito mais desenvolvida que a China Ocidental. Além do que, o quadro natural do leste da China é bem mais favorável à ocupação do que o interior. Na China Oriental, no entanto, as duas porções se distinguem do ponto de vista físico, humano e econômico. Identifique essas porções e caracterize-as. Então, ele pede, na verdade, para a gente refazer aquele processo de caracterização da China através dessas características, né? Humano, econômico e físico. Bom, o norte da China tem um clima temperado e frio. Lembra que a gente vai fazer essa diferenciação, inclusive, em relação ao leste, o lado leste, né? A Manchúria tem um clima mais temperado, né, do que as regiões mais planas, né? Solo fértil, elevada produção de cereais, rico em subsolo e concentração de indústria pesada. O sul tem um clima tropical úmido, de monções, que é onde você vai ter uma concentração de pessoas, inclusive. Grande produtividade de arroz. A grande produtividade de arroz está muito ligada a esse clima de tropical úmido de monções. A risicultura, que é o cultivo de arroz, ela é caracterizada justamente por apresentar a necessidade de uma grande concentração de água no período de alagamento. Então ela fica alagada durante um tempo. Então, por causa disso, um local que tem um clima de monções, ele vai favorecer esse tipo de cultivo, né? Então, produção de arroz, cana, chá e, atualmente, a instalação de áreas de indústria junto às grandes cidades que estão na faixa litorâneas, que são as áreas, né, econômicas especiais, que são áreas de incentivo. Lembrando que a gente tinha estudado que a China ela é caracterizada por dois modelos econômicos que estão acontecendo meio que paralelamente, né? Ela tem uma organização política que é o socialismo, né, que é um partido comunista chinês, que há muita intervenção do Estado, mas ela tem algumas áreas onde é permitido a economia de mercado. Então, aquela famosa frase que a China é um país e dois sistemas, né? Então, você tem um tipo diferente, né, que alguns chamam de socialismo de mercado. Então, nessas regiões, eu vou concentrar isso. Isso também tem muito a ver com a concentração populacional, porque eu tenho mais gente concentrada no local, eu vou favorecer, por exemplo, o cultivo de arroz e de chá, que precisa de muita mão de obra, e também eu tenho mão de obra disponível e também mais barata para trabalhar nessas atividades. Então, essa é a forma que a gente vai ter de organização do lado oriental da China, né? Você tem uma grande diferença entre a região que é de planície e a região que é um pouco mais temperada, que fica ao norte, como a gente tinha estudado sobre as regiões da China. Bom, segunda questão. A República Popular da China se apresenta principalmente como um país A. Agrícola, produzindo através de comunas populares e mantendo-se fechado ao comércio internacional. B. De economia estatal e cooperativa, com algumas zonas de livre comércio abertas aos capitais internacionais. C. Economicamente ligado ao Taiwan, Singapura e Coreia, compondo os tigres asiáticos. D. Socialista, industrializado e dotado de uma agricultura extensiva e mecanizada. E econômica, pastoril nas planícies dos grandes rios e de cultura intensiva nas encostas do Himalaia. Então ele quer saber qual dessas alternativas que está mais adaptada à realidade da China, né? E aí, observando todas essas informações, a alternativa correta é B. É uma economia estatal cooperativa, mas, né, você tem algumas regiões de cooperativa, né, de economia planificada. A China, assim como os moldes do governo socialista, ele vai apresentar uma economia planificada, né, com planos que eles chamam de quinquenais. Você tem projeções de crescimento, mas que são controladas pelo Estado, né, por isso que é uma característica do socialismo, é uma concentração grande da concentração do Estado. Mas eu tenho áreas de livre comércio, são aquelas zonas econômicas especiais, onde é permitido que tenha a entrada de capital internacional e a existência de empresas multinacionais, né? Então isso é uma característica bastante presente na China, como a gente viu, um país, dois sistemas, né? Nessas áreas é permitido que você tenha a práticas de economia de mercado. Então, a gente pode observar essas características. Sobre as outras alternativas, as comunas populares vão existir em algumas regiões, principalmente na região rural da China, né, áreas de cooperativa agrícola. Né, os tigres asiáticos, a China não compõe o tigre asiático, né, não faz parte desse mesmo modelo, né, ela tem inclusive uma economia equiparada à economia dos Estados Unidos, é uma grande economia, né, não é ainda o que os Estados Unidos têm, mas é bem desenvolvida. Ela é socialista industrializada com uma agricultura extensiva mecanizada. Boa parte da agricultura da China não é mecanizada, inclusive a China não é uma grande potência para a
agricultura, levando em consideração que ela não tem os melhores solos possíveis. Boa parte da China é desértica, né, tem grandes problemas para cultivo. E as regiões de cultivo são aquelas regiões que a gente viu no leste, né, na parte mais sul, que são caracterizadas pela pouca mecanização, porque utilizam muita mão de obra, que precisam de muita mão de obra. Então, cultivo de arroz precisam de chá, que não dá para você fazer isso com maquinário, né? Você precisa de gente, tá? E, então essas são as características que a gente vê. Pecuária intensiva no Himalaia não combina com a economia pastoril, então essa questão também se anula por si só. Então essa é a segunda questão sobre China. Terceira questão. Uma das artérias fluviais mais importantes da China é o Yangtze, conhecido como Rio Azul. Qual dessas características é correta? A. Apesar de utilíssimo para a risicultura, ou seja, para o plantio de arroz, o Rio Azul não se presta à navegação. B. O Yangtze tem o apelido de Rio Azul por causa da calma de suas águas, utilizado sempre, causando sempre um tom cristalino, né, de azul transparente. C. No inverno chinês, apesar de rigoroso, é bastante breve. Isso faz com que o arroz plantado na bacia do Yangtze se beneficie de uma longa estação vegetativa que permite 2 colheitas anuais. D. Mesmo com grande volume de água, o Rio Azul jamais ameaça as várias aldeias instaladas e suas margens com período de inundação. O delta do Yangtze ainda é uma região menos habitada da China, não abrigando mais do que 7 milhões de habitantes. Então, a alternativa correta é C. O inverno chinês, apesar de rigoroso, é bastante breve. Isso faz com que o arroz plantado na bacia de Yangtze se beneficie de uma longa estação vegetativa que permite 2 colheitas anuais. Então, é utilizado bastante para isso. É bom lembrar que, além da utilização para ajudar a produção de agricultura, também é muito importante Yangtze para a produção de energia. Será nesse rio que eles vão construir, nós estamos terminando de construir a usina de 3 Gargantas, que será a maior usina hidrelétrica do mundo. Então, ele ainda, além de tudo, tem uma grande utilização energética para a China, que é carente de produção de energia, porque tem uma grande população, porque tem uma grande produção econômica e tem uma carência aí no seu território, apesar do território ser extenso. Então, eles precisam bastante disso. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!